E aí, galerinha, tudo bem? A gente tinha parado então na França, tá? Eu vou continuar a partir daqui, né? Vamos dar esse refresquinho aí para vocês pelas provas, né? Vamos deixar a aula ao vivo aí para depois. Você não colou na prova não, né? Eu mexi tudo nas perguntas, viu? Você achou que você pegou na internet e estava certo? Tem uma novidade para você. Então, senhores, ó, bora lá. A França. Essa aqui é uma imagenzinha muito bonitinha que eu sofri bastante para achar na internet sobre a distribuição espacial das indústrias na França, né? Beleza. Como que está distribuída então a indústria na França? Na França, a industrialização vai acabar se concentrando em Paris, mas o governo francês possui uma forte política para distribuição então industrial pelo país, né? Cá entre nós, né, eles nem precisariam dessa política, né, porque eles já têm bastante indústrias, né? Mas a gente nota grandes esforços então para retirar essa concentração de Paris, né? Mas é lógico, Paris vai ser o grande centro. Mas nós temos aqui ó, ao sul Lyon, né? Marsella também sendo trabalhada para ampliar sua industrialização, Toulouse, né? Bordeaux, que também vem recebendo aí uma grande ajuda do governo, né? Aí nós teremos aqui na região leste, né, Estrasburgo, principalmente centralizando aqui essa industrialização do leste, mas também vamos ter cidades importantes como Nantes, né? Ou seja, quando a gente pensa em industrialização na França, a ideia é então que o governo busca distribuir essas indústrias aí pelo país. Só para fazer como eu fiz com os outros países, né? Ó, as indústrias automotivas, Renault, Peugeot, Venturi, Citroën, Bugatti. Essa última eu não conheço não. Mas se quiser me dar um carro desse também aceito. Aceito tudo de boa. Falou que é presente, vem para mim. Né? Então a gente nota exatamente que a indústria francesa sim é forte, né? Aquela coisa. Peugeot acho que eu não quero nem de graça, mas enfim, depende, né? Os mais baratinhos não quero não, os mais caros, minha nossa, de qualquer um. Então a França, a ideia é distribuir a indústria pelo território, né? Reino Unido. O Reino Unido ele vai ter também uma concentração aí industrial que cá entre nós é o berço da indústria, né? É onde as indústrias nasceram. Então a gente vai ter ó, aqui as grandes regiões industriais serão amarelinho, né? Então Glasgow, Newcastle, Middlesbrough, ó, essa é para treinar o inglês mesmo, hein? Liverpool, Leeds, Manchester, né? Bristol, Londres, todas essas regiões aqui de concentração industrial. Então, digamos assim, que a Inglaterra não, né? O Reino Unido vai possuir então uma boa distribuição industrial. E você, principalmente, né, quem acompanha mais futebol, vai notar o seguinte, que quase todos que eu falei, nossa, mas isso aí é o que? É o campeonato inglês? Então, é uma coisa interessante. Você nota que uma cidade é muito bem desenvolvida, principalmente industrialmente, quando ela possui times de futebol muito fortes, né? Então, quer dizer que está relacionado à industrialização? Não, está relacionado principalmente à economia. Mas você bem pode ver que no Brasil, São Paulo vai concentrar os maiores, né? Não fica chateado quem é santista, tá bom? A gente também pode falar. Ah, tá. Oi, tô tentando tirar sarro nos outros, quase esqueço de falar sério. Então, ó, Aston Martin, a Mini, McLaren, Bentley, né, Jaguar, meu, aceitaria qualquer uma delas. Só os Mini não, que acho que eu não caibo dentro, né, mas enfim. E daí Londres, né, principalmente, eu falo Londres querendo me referir à capital do Reino Unido, né, passa exatamente por um processo que é no mínimo notável, né? Você tem aí essas marcas que são marcas que
não são nem tão acessíveis e também não são lá das top, né? Tipo assim, Ferrari, né? Talvez a McLaren estaria ali no meio, mas mesmo assim ela é menos popular. Talvez só os Bentley, né? Os Bentley é carro para quem é, nossa, para quem é bilionário. Se o cara queimar dinheiro todo dia, ele não consegue acabar com o dinheiro dele. Mas enfim, o que que ocorre? A Inglaterra em si, ela passa por um processo que é o seguinte: ela não consegue acompanhar tão bem a evolução tecnológica das outras marcas, né? Por exemplo, a Jaguar foi vendida, né? Não sei se você andou vendo os Jaguares ultimamente, mas eles mudaram até a logomarca. E foi vendida para Tata Motors. A Tata Motors, que é uma indiana, né? Ou seja, a indiana conseguiu comprar a Jaguar e comprou a Jaguar exatamente para dar mais peso ao nome da Tata Motors, né? Se você não conhece a Tata Motors, quer dizer que você não conhece a empresa que mais vendeu motos no planeta Terra. Toda vez que você vê algum vídeo lá na Índia, que tem aquele bilhão de motinho lá andando para tudo quanto é lado, aquelas motos são tudo Tata Motors, né? Aquelas uma então que os caras pegam, colocam elefante em cima de búfalo, em cima de sei lá o que, de girafa, o caralho é quatro. Mano, aquelas motinhas parece que elas são indestrutíveis, né? Mas eu acho que é que o indiano ele é meio louco mesmo, né? Ele gosta de testar o limite das coisas. Mas enfim, ou seja, o Reino Unido ele tem essa pequena ameaça, né? Principalmente se você pensar que agora eles saíram da União Europeia, o negócio vai apertar ali no pé deles, né? A Alemanha, nossa, só de pensar nas marcas de carro da Alemanha já dá calafrio até. A Alemanha vai se constituir aí no país com a mais forte dinâmica industrial, né? Por que a mais forte dinâmica industrial? Você bem vê que o Reino Unido parece que está meio preso, né? O território é pequeno demais ali para eles. Mas nós teremos então grandes concentrações industriais, né? Aqui ocorrendo. Olha só, Hannover, por exemplo, possui uma grande concentração industrial, né? Dortmund, Colônia, Bonn, essa região aqui vai possuir a maior concentração industrial da Alemanha, né? Fala, nossa, mas por que aqui? Cadê Berlim, né? Berlim tá aqui, ó. Você lembra? Você viu com o Giba isso, ó. Se falar que você não sabe, eu vou te denunciar pro Giba. E esse lado aqui é o lado que vai acabar então sofrendo uma influência do capitalismo muito forte, né? Eles tinham lá Berlim, mas Berlim ficou praticamente perdida, né? No meio do mar socialista, né? Mas enfim, isso aqui então vai ser uma característica. Você bem pode ver que o lado que era socialista ele tem menos indústrias, né? Mas o governo ele busca constantemente equilibrar essa imensa diferença, né? Temos aqui também, ó, Frankfurt, né, que vai possuir uma grande concentração industrial, Stuttgart também muito intensa industrialização, né? E aqui na região que era socialista a gente tem Leipzig, né? Sendo uma das principais cidades industriais aqui de toda a região. Berlim também é industrializada? Sim, Berlim é bastante industrializada, né? Por quê? Porque cá entre nós é a capital. Então isso sempre vai acabar concentrando uma presença aí de indústrias, interesses econômicos, né? Hamburgo aqui uma grande influência, principalmente com a atividade portuária, né? Assim como Bremen. Beleza? E daí a gente tem, olha só que besteira. Olha que besteira. O cara chega e fala: Meu, eu sou uma pessoa, né, patriota. Vou comprar um carro, né, alemão. O cara vai lá comprar uma Porsche. Ah, vá se lascar, né? Volkswagen. Você acha que a Volkswagen vende Gol lá? Você é doido, né? Ou seja, só carrão mesmo, né? A concorrência violenta, né? Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen, Opel,
né, que não é muito conhecida aqui no Brasil, né, mas costuma atuar relacionada aqui com a Volkswagen, né? Mas enfim, então uma industrialização, digamos que no mínimo, muito respeitável. O que eu estou fazendo? Japão. Ah tá, foi isso. Eu trouxe o Japão do nada. O Japão, ele na verdade é uma questão que, se o Japão fosse um país continental, com mais recursos minerais, não ia ter dessa não. O Japão ia dominar o mundo muito, muito fácil, né? A gente vai ter, principalmente na Ilha Sul aqui, a maior de todas, né? Uma grande concentração aqui, não só industrial, mas também urbana, entre Tóquio, Nagoya, Osaka, né? Tanto é que isso aqui é uma megalópole, tá? Isso aqui é tudo cidade, tudo urbanizado, né? Na verdade vem até Hiroshima aqui, né? Então a gente, não, vem até aqui, que como é que é? Kitakyushu, né? Eu juro para vocês que eu leio isso aqui sempre, 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 mas meu cérebro se perde no meio do nome. Mas enfim, isso aqui então é tudo urbanizado, né? Hiroshima e Kitakyushu vão possuir menos indústrias, né? Mas mesmo assim são bastante industrializadas. Então, Tóquio, Nagoya e Osaka, sim, são extremamente industrializados. Beleza? Nós vamos possuir aqui também alguns tecnopolos, né? E é interessantíssimo você observar o Japão e como tudo é distribuído. Então, olha só, Sapporo, Sendai, Nagoya, enfim, você tem vários tecnopolos. E esses tecnopolos, eles não podem trazer um resultado muito diferente do que isso aqui, né? Eu acho que minha imagem deve estar na frente aqui da Daihatsu, né? Se você não conhece a Daihatsu produz muito, muito, muito maquinário pesado para a indústria, né? Então é uma produtora automotiva aí que não vai estar ao alcance de todos os brasileiros, né? Mas ó, Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, né? A gente vai ter, por exemplo, a Subaru, a Mazda, Infiniti, Datsun, que produzem carros também aí sensacionais, né? A Acura, nossa, a Acura tem uns carros muito doidos. Mas enfim, né, as nossas mais conhecidas, Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, né? Isso. Então, uma indústria extremamente competitiva, de altíssima tecnologia, né? Ou seja, fruto desse desenvolvimento aí do Japão, se relaciona facilmente, beleza? Nos emergentes. Emergentes é nós, mano, ó. Pum, Brasil. Pode ver que eu coloquei na ordem para formar os BRICS, né? Mas tem um M no final, BRICS, não, né? O México também pode ser considerado. Então aqui no Brasil estamos carecas de saber que a concentração industrial imensamente ocorre em São Paulo. Quais são as nossas... essas aí são as regiões, né, industriais de São Paulo. O ABC está aí com força, né? São Paulo está aqui, ó, você consegue ver, ó, o mapinha de São Paulo. Ele parece o Snoopy, o Snoopy não, o Scooby-Doo, né? Parece um cachorrinho aqui olhando para o lado. Mas enfim, aqui a gente tem os nossos polos, né? Nossos eixos de ampliação industrial, né? Mas tudo isso a gente sabe muito bem da industrialização do Brasil. E aqui a gente tem as maiores marcas, né, do Brasil. Então, Localiza, Itaú, NET, Bradesco. Por mais que a gente saiba que algumas dessas têm participação de capital externo, né, a gente reconhece elas como gigantes, né? Então, ó, Havaianas, Taca Chinela no mundo todo, né? Pão de Açúcar, Iguatemi, enfim, né? Magazine Luiza, que vem crescendo horrores, né? Principalmente quem mexe com bolsa tá feliz demais com Magazine Luiza. Enfim,
E daí da Rússia, né? A Rússia, a imensa concentração industrial dela vai ser próxima a Moscou, né? Próxima a Moscou e próxima à Europa. Então, simplesmente o restante aqui da Rússia vai ter uma atividade bem menor. Essa parte aqui que eu estou passando o mouse, ó, que está dentro do Círculo Polar Ártico, isso aqui é a famosa Sibéria, né? Ou seja, isso aqui é um bloco de gelo praticamente. Então, aqui as regiões industriais da Rússia, tá? Sempre então próximo a Moscou. Grande atividade aí de carvão mineral, olha só, carvão mineral, a bolinha preta, petróleo também extraído em imensas quantidades, ó, triângulozinho amarelo, né? O gás natural é o quadradinho laranja, laranja isso aqui, né? Também. Então esses três aí, ó, eles vão trazer a maior força da economia da Rússia, tá? Então carvão mineral, petróleo e gás natural. A Rússia, infelizmente, é dependente desses três. Quando o preço deles cai, a Rússia também cai junto, beleza? E daí a gente tem as principais marcas, né, da Rússia. Porque, tipo, o que eu ia colocar da Rússia, mano? Só tem Lada, né? Não, mas eles têm. Eles têm, mas não é interessante, né? Então, ó, o Banco da Sibéria, né, a Gazprom, Lukoil, e simplesmente essas duas aqui dá para você entender, né? Essa aqui é de gás, essa aqui é de petróleo, né? E aí as demais empresas. Não dá para falar muito, porque não dá para ler os nomes, né? Não dá para entender. E daí nós teremos aqui as principais marcas automotivas da Rússia. Se você achava que só tinha a Lada é esse aqui, ó. Você está bastante enganado, né? Temos outras marcas com nomes impronunciáveis, é lógico, né? Só dá para tentar aqui um Kamaz, mas não dá também, com certeza. Mas sim, eles têm então uma indústria automotiva forte. Não, não é forte, não é forte, mas tem. Já ganhou do Brasil, né? A Índia, a Índia, a Índia é bastante notável, principalmente porque, assim como eu disse para vocês, tem a Tata Motors lá, que é a maior vendedora de motos do mundo. E você pode ser que você nunca tinha ouvido falar esse nome, né? Nunca tivesse ouvido falar desse nome. Mas a população, então, da Índia vai garantir uma dinamicidade para as indústrias que, meu, praticamente só dá para você comparar na China, né? Então a gente vai ter regiões como Mumbai sendo de extrema importância, Bangalore, né? Tecnopolo da Rússia, Karachi, que vai possuir também uma dinamicidade assim incrível, Nova Delhi, né? Isso aqui que não dá para falar o nome, ó, Jamshedpur, né? Que está aqui pertinho de Calcutá, né? Então esses pontos aqui são as regiões de principal industrialização da Índia, beleza? E a Índia, né, muito ao contrário do que se acredita, ela possui uma pujança econômica muito grande, né? Que é o que eu disse. Nossa, acho que minha imagem ficou na frente, né? A Tata Motors está aqui, ó, né? O símbolo dela é tipo um Tzinho aberto, dividido em dois. Mas a gente vai ter então uma infinidade aí de coisas. E você bem pode ver que a cara das marcas elas têm muito jeitão ocidental, né? Tipo, parece, sei lá, alguma coisa aí meio que dos Estados Unidos, né? Só algumas, que tem algumas letras aqui que você fala, ah, não, isso aí é meio estranho, né? Mas a gente vai ter então uma complexidade econômica muito forte na Índia, principalmente no setor de produção de software, de aplicativos, né? A matemática na Índia, os caras arrebentam, eles são bons demais. E computação é matemática, né? Ou seja, eles vão dominar isso muito bem. Aqui, ó, que legal, eu coloquei depois só dos automóveis, né? Tinha até esquecido disso. Então aqui está a Tata Motors, né? Gigante, gigante.
Fala, nossa, aqui parece que imita a Suzuki. É mais ou menos uma aliança aqui, né, com os caras para produção. Uh, Hindustan Motors, a Mahindra ela estava tentando entrar no Brasil, né? Não, acabei não vendo se realmente entrou. Force Motors também bastante grande lá, né? E Ashok Leyland. Todas então indústrias aí, essa Maruti aí, ela produz bastante. Sabe aqueles carrinhos que são pequenininhos? Você fala, mano, se colocar, sei lá, um bujão de gás ali, ele tomba. Ela faz isso, né? Fala, então, tipo, ela se associou com a Suzuki, tipo, para fazer aquelas motinhas de 3 rodas e tudo mais? Sim, também, né? E daí depois a China. Na China, a gente não tem assim tantos dados quanto a gente gostaria, né? Por quê? Porque o governo restringe. Mas aqui, ó, cada triângulozinho desse vai ser uma região de produção capitalista, né, já desenvolvida. O governo chinês ele já abandonou essa coisa das zonas econômicas especiais. Tá vendo aqui, ó? Né? Você tem aqui os pontinhos tal, mas a gente vai ter uma ampliação. Eles jogaram para quase todo o litoral, né? Xangai aqui, ó, vai Xangai virou um negócio inacreditável, né? Coisa de filme assim mesmo. Os caras eles fazem pontes de inox, passarela de inox. Por quê? Então não, porque o inox ele não vai se corromper, vai durar aí alguns milhares de anos essa ponte aí. Fala, gente, mas quem faz um negócio desse? Eles fazem. Por quê? Porque eles são socialistas. Eles não é tipo assim, ó, não, tal governante que fez, tal presidente fez. Não, tem que fazer para a população. Então é uma outra forma de pensamento, né? Mas quanto a concentrações industriais, não tenha a menor dúvida. A China, tudo que você ouve falar da China, vai ter um raio aqui, ó, de uns 100 quilômetros, que tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Por que a região da Manchúria, né? Aqui também bastante dinâmica economicamente, mas por que você vê a China crescendo, coisas absurdas, tipo assim, de 10%? Pô, se o Brasil crescer 10% de um ano para o outro, sei lá, se ele ficar fazendo isso por uns 5 anos, sei lá, dentro de 5 anos a gente tá todo mundo andando de Ferrari. Se o Brasil crescer 10%, a economia brasileira, fácil, né? Mas por que a China cresce tanto? Porque todo o restante da China é agrícola, bastante atrasado, né? Então, logicamente que quando você pega a população daqui, né, das proximidades aqui do deserto de Gobi, você traz elas para cá, fala, olha só, a pessoa tá ganhando aí, vai que seja, vamos chutar R$ 600 por mês. Fala, não, isso é a ajuda do governo. Não, mas para eles é um baita salário, né? E é mais do que eles ganhavam lá no interior. Quanto que eles ganhavam lá? Eles ganhavam nada, eles produziam o que eles iam comer. Está aí a mágica, né? E daí, da China, é inacreditável também. A China, eu coloquei aí, ó, isso aí são algumas das principais marcas, né? Alibaba, a Huawei, né, que a gente conhece cada dia mais, né? Mas não tem só a Huawei, né? Tem muitas, é inacreditável a quantidade. Eu perdi um tempasso pesquisando isso aqui porque eu tava começando a ficar louco, né? Isso aqui, ó, são algumas das montadoras que existem na China, né? Então essa Geely, a Chery, a Lifan, a Chery está no Brasil, né? Se eu não me engano, a Lifan também, né? Mas acontece que tem um pouquinho mais. Todas essas aí, todas são montadoras de automóveis. É exatamente isso que você está pensando. Mano, eles vão tomar conta do mundo. Foi essa a impressão que eu fiquei. O mundo já é chinês, a gente só não sabe,
né? E você bem pode ver aqui, ó, que, por exemplo, acho que a Lifan, por exemplo, não está aqui, né? É inacreditável. Aqui, a Lifan está aqui sim, tá aqui sim. Mas todas essas são montadoras de automóveis, né? Vamos voltar de novo. Quantas o Brasil tem? Mano, na China dá para você escolher por cor, né? Ah, não, eu queria comprar um carro que tenha roxo no seu símbolo. Ah, aqui, ó. Pronto, achei um, né? Tá amarelo. Aqui, ó. Um aqui, ó. Aqui, outro amarelo também. É demais, uma loucura. Ou seja, senhores, nós estamos assistindo de camarote não apenas a pandemia, não apenas a mudança de um século para o outro, que essa vai ser a marca definitiva, né? Mas também a tomada do mundo pela China. É só isso que se justifica, beleza? Aqui, ó, qual que é agora? Agora é o México. Poxa, eu pulei a África. Devo ter pulado. Deixa eu só ver aqui. Eu inverti, moleque. Beleza. O México. O México, o grande segredo do México são as maquiladoras, né? E se engana muito quem pensa que as maquiladoras estão só aqui no limite com os Estados Unidos, né? Maquiladora, para quem não sabe, são as empresas que os Estados Unidos criaram uma licença, né, para desenvolvê-las dentro do México, principalmente com o NAFTA. O NAFTA, que é o bloco econômico, então, que os três, Estados Unidos, Canadá e México, fazem parte. E daí, para que os mexicanos ficassem no México e não fossem para os Estados Unidos, né, em 1994 eles adicionaram o México no bloco. E aí eles começaram a levar indústrias para o México. Porque, na verdade, o que eles querem? Eu estou falando diretamente dos Estados Unidos, tá? Eles querem explorar a mão de obra barata. Mas acontece que, atualmente, eles já viram que eles exageraram, né? Porque eles levaram muitos empregos para o México. Isso deu uma melhorada muito boa no México, tão boa que o México é tido também como um dos emergentes, né? Mas por que ele não está no BRICS? Porque eles não tinham onde pôr o M. E eu queria estar zoando, eu estou falando sério, né? A economia mexicana em diversos fatores supera a brasileira, né? Então você bem pode ver que a grande concentração é aqui próxima à cidade do México, né? Que vai então concentrar uma grande quantidade de empresas, né? Eu coloquei aqui, né? Ó, Corona, a marca top, treta, né? Aqui, ó, essa modelo também é outra marca de cerveja, né? Que também é bastante forte. Aqui o canal de televisão, Televisa, né? Aqui nós teremos, qual que é? É a Telmex? Acho que é a Telmex. Telmex e Cemex são do Carlos Slim, né? O Carlos Slim que está entre os 10 homens mais ricos do mundo, né? Ao contrário do nosso, do Ike Batista, ele não está sofrendo ameaça de ser preso, né? Faz tudo certinho. Isso aqui eu coloquei para vocês algumas montadoras de automóveis que estão no México, fazendo sim aquela ideia da maquiladora, né? Então olha só, Ford tem 3, né? A GM 4, Volkswagen 2, né? Nissan uma, né? Fiat 2, Chrysler 3, ou seja, eles acabaram levando uma imensa quantidade de indústrias para o México, né? Entre elas também as automotivas, beleza? Daí a África do Sul, juro para vocês, deu um trampo infernal para achar da África do Sul, né? Porque a África do Sul vai ter uma grande influência aqui, uma grande dinamicidade, principalmente em Joanesburgo, na cidade do Cabo e em Durban. Essas 3 áreas, então, vão concentrar a principal atividade industrial da África do Sul, beleza? Então, da África do Sul,
ela vai ser, depois do Brasil, ela vai ser a que vai possuir a economia menos forte. Tranquilo? Depois os tigres asiáticos. Nos tigres asiáticos, ó, Coreia do Sul. Juro pra vocês, gente, Coreia do Sul deu um trampo, mas um trampo. Na verdade, todos os tigres asiáticos deram um trampo imenso para conseguir achar as imagens, né? Então, ó, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, são eles os tigres asiáticos. Pode se somar também a China, que é chamada de dragão vermelho, né? Beleza, os caras são tigre, imagina o que um dragão faz, né? E daí a gente tem aqui, ó, Coreia do Sul, né? Para os fãs do K-pop. A gente vai ter então uma distribuição industrial muito interessante, uma concentração em Seul, né? Busan também vai ter uma grande concentração industrial, né? Então uma economia bastante dinâmica. O que chama muito a atenção da Coreia do Sul é exatamente a localização. Nossa, isso aqui eu vou ficar na frente, né? É uma grande distribuição de centros de produção de tecnologia, né? Então, ó, aí a gente tem a localização de algumas plantas de produção automotiva, né? Só essa Sangyong, que vai ser aqui uma sul-coreana junto com a Hyundai. Olha, se no Brasil tivesse uma Hyundai, para mim já tava bom. Já tava bom, né? Falando, não, fizemos nosso serviço, né? Até porque eu tenho um HB20. Então eu sou fã, beleza? Só que além disso, você tem não só a Hyundai, mas você também tem a Daewoo, né? Essa Daewoo, ela também vai produzir automóveis. A Samsung, a LG, você bem pode ver que, o que a Samsung não faz de tecnologia, né? Faz tudo de tecnologia. A LG também. Eu não sei se vocês já viram, mas, da LG, os caras produzem caneta da LG, né? Essas fábricas, essas empresas ou marcas aí, elas são chamadas de chaebols, né? Ou seja, são polvos, porque tem um monte de tentáculo, né? Eu não duvido nada, sei lá, falar, olha, agora a Samsung vai começar a fazer carros. Eu não duvido, porque, por exemplo, se você acha que a Hyundai chegou aqui no Brasil com o HB20, por exemplo, você está muito enganado. A Hyundai já está no Brasil há bastante tempo. Máquinas de construção, para carregadeira e tudo mais, tudo da Hyundai. A minha nossa, eles fazem carro também? Fazem. Eles são tudo doidos, eles fazem tudo, né? Com tecnologia própria. E a tecnologia deles dá para respeitar quando você vê um negócio igual a Samsung no meio, né? Dá para respeitar bem, né? E daí vamos para Taiwan. Olha só, Taiwan. O problema dos tigres asiáticos é que eles são todos pequenininhos, né? E eles vão atrair também muitas empresas externas. Sobre Taiwan, o que chama atenção é que, por exemplo, lá existem marcas que pode ser que você não saiba, mas Taiwan é imensa na produção de tecnologia. Aqui, minha imagem deve estar tampando a Asus. A Asus, que você pode ter comprado algumas coisas atualmente, né, celular, mas a Asus, o seu computador, a placa-mãe pode muito bem ser Asus, né? Acer também começou a produzir computadores, mas também muitos implementos, muitas partes de computadores Acer, né? Kingston, pelo amor de Deus, quem que não tem um pendrive da Kingston, né? Essa Bank também, essa D-Link também imensa, gigantes, né? Gênios também muito forte de componentes para computadores, né? A Cyberlink, então, pelo amor de Deus, gostaria que qualquer uma dessas fosse do Brasil, qualquer uma dessas, né? Muito forte Taiwan, então, na parte de informática. E aí, ó, Hong Kong, né, tem todo aquele processo, né,
que na verdade ficou na mão dos ingleses, depois os chineses retomaram, agora os chineses estão querendo aumentar a pressão em cima de Hong Kong, né? Mas todo mundo que conhece bem a Ásia diz o seguinte, que Hong Kong, você bem pode ver, tá vendo? Cadê as indústrias aí, ó? Tipo, os caras nem tem mapa das indústrias. Na verdade, Hong Kong vai ser o maior local de vendas do nosso planeta. É simplesmente, tipo, é um shopping. Hong Kong é um shopping, né? Tipo assim, todo mundo, tá vendo? Isso aqui é o nome das lojas, tá vendo? E o que que elas vendem. Então, tipo assim, é um mapa para você ir lá comprar, né? Eu já ouvi dizer que, por exemplo, essas marcas como Gucci, Chanel, Prada, os caras diz que eles vendem muito barato, muito barato. Por quê? Porque uma parte delas é tudo feito ali do lado, e eles fizeram acordos aí diversos com os produtores e tudo mais, e, eles vendem muito perto do preço de custo. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos e acha que as coisas lá são baratas, imagine então onde elas são produzidas. Muito, muito barato, né? E aí, tá, isso aqui é uma outra demonstraçãozinha de Hong Kong. Hong Kong, além disso, acaba sendo também um paraíso para os bancos, né? A gente tem aqui, ó, todos esses aqui são bancos, tá? Todos são bancos que atuam em Hong Kong. O HSBC, por exemplo, é Hong Kong, sei lá o que, Bank, né? Eu esqueci da partezinha do meio do nome dele. Mas o HSBC ele tem várias representações diferentes, né? Então a Hang Seng Bank, todos esses então atuando em Hong Kong. O Bank of China também vai atuar em Hong Kong, logicamente, né? E então uma complexidade imensa. E tipo assim, os caras não botam juro em nada, deixa, já era, o negócio é vender, é quantidade. Esse aqui é um mapinha de Singapura, que também é bem pequenininha, né? Então Singapura vai criar condições perfeitas para as indústrias chegarem lá. Então olha só quem que tá lá, ó, Philips, Siemens, né? Quem mais aqui? Olha só, Pfizer, enfim, boa parte dessas fábricas aqui que você não reconhece, elas acabam produzindo partes que vão depois serem somadas então no produto final, né? Notável, por exemplo, Roche, né? Muitas empresas de tecnologia e também de laboratórios, né? Biomédicos, ó, sensacional, né? E daí a gente tem aqui também em Singapura um paraíso fiscal, né? Que simplesmente vai facilitar a entrada e os fluxos de capitais, né? Simplesmente você tem, como é que era esqueci o cara que ganhou o processo do Mark Zuckerberg do Facebook, o brasileiro. Ele simplesmente rasgou o green card dele e falou, mano, pega isso com vocês. Esse dinheiro que eu ganhei, eu agora acabei de virar um cidadão de Singapura. Sabe por quê? Porque eles não cobram imposto de renda. Eles não cobram. Mas quando você ganhou, quando você não ganhou, fala, não, o dinheiro seu é seu. Putz, até eu quero mudar para Singapura. Né? Eu que não ganho nada quero ir para lá. Beleza? Então, Singapura também ganha bastante dinheiro sendo um paraíso fiscal. Por quê? Porque não vai cobrar esses trâmites aí, né? Essas transações econômicas todas. Beleza, então a produção mundial da indústria, só para a gente fechar, 24,83% da produção industrial do mundo é chinesa e 15,32% norte-americana, né?
A produção industrial alemã, 6,31%. Japão, 9,11%. Gente, presta atenção no Japão. Esse negócio não é normal. 9,11% da produção industrial mundial produz muito mais que o Brasil, né? É inacreditável, inacreditável. O Brasil, míseros 1,98%. E cá entre nós, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Então, senhores, ó, sensacional. Beijão para vocês, boa noite. Boa noite não, vou saber que hora que vocês vão assistir, né? Noite está eu aqui agora. Tchau, tchau, bons estudos e até mais. Falou!